Tem gente que, sendo arrogante com outras pessoas, acha que está passando uma imagem de uma pessoa segura ou uma pessoa forte tendo esse tipo de comportamento. Mas saiba que normalmente esse tipo de pessoa tem o ego lá em cima, o ego inflamado. Essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, um comportamento de arrogância, normalmente são pessoas mal educadas e acham que pode sair por aí atropelando você ou atropelando todo mundo que eles veem pela frente. Então, tá na hora de você mostrar para esse tipo de pessoa, essas pessoas que se acham que são a última bolacha do pacote, né? Cá entre nós, a última bolacha do pacote ela vem como? Vem toda quebrada, vem só o pó, vem só o caco ali. E normalmente ninguém quer, não é verdade? Então eu me chamo Thiago Chaves e o nome do vídeo de hoje é Como Não Ser Atropelado por uma Pessoa Arrogante. Fica aqui comigo. Eu já vou começar deixando claro uma coisa. Normalmente, as pessoas arrogantes são pessoas fracas, são pessoas que têm uma autoestima deficiente e que, no final das contas, elas precisam diminuir o outro para se sentirem valorizadas. Uma atitude que é digna de pena. Diminuir o outro é uma necessidade para o arrogante. Por ele ter uma baixa autoestima, então ele sente essa necessidade de estar diminuindo o outro para se sentir valorizado. E normalmente esse tipo de pessoa tem 5 tipos de comportamento que são facilmente de ser observados. E por que é importante você identificar esses comportamentos? É justamente para você começar a identificar o arrogante e não se deixar ser atropelado por ele. Então, eu vou te falar quais são esses 5 comportamentos e depois eu vou te falar o que você precisa fazer para não ser atropelado por eles. Vamos lá? Primeiro comportamento. O arrogante, ele é aquele tipo de pessoa que transforma qualquer conversa em uma narrativa onde ele se destaca e ele é melhor do que as outras pessoas. Exemplo, ele é a única pessoa que entende determinada coisa que ninguém entendeu. Ou ele entende mais do que todo mundo. Ou ele é aquela pessoa que resolve mais problemas. Ou ele é aquela pessoa que passa por determinada situação de forma exemplar, né? Como se as outras pessoas não tivessem capacidade, né? Então saiba que esse tipo de comportamento é um comportamento de uma pessoa arrogante, é típico de uma pessoa arrogante. Ela procura diminuir, rebaixar o outro, seja qual for a situação. Segundo comportamento, eles nem tentam entender ideias que entram em conflito com as ideias deles. Exemplo, se eu não concordar com a ideia de um arrogante, ele não vai tentar entender o meu ponto de vista. Ele apenas vai tentar me atropelar, me diminuir, porque eles são arrogantes. Eles são bons nisso. Ao invés de escutar e tentar entender os seus argumentos, e tudo bem se não concordar, mas não. Ele quer mostrar que é melhor do que você, que sabe mais do que você, que viveu mais do que você. Esse é o segundo comportamento mais frequente de uma pessoa arrogante. Terceiro comportamento. Eles vivem querendo educar as pessoas de qual forma olhar o mundo. Sim, porque a forma do arrogante é a correta. Ele sempre teve mais experiência do que você, ele viveu mais do que você, e você é apenas um insignificante. Portanto, recolha-se ao seu lugar, porque o arrogante sabe mais do que você. Ele tem mais idade que você, ele tem mais experiência que você, ele tem mais vivência que você, ele tem mais conhecimento. Gente, que saco, na boa. Que preguiça desse tipo de pessoa. Mas não se preocupe por isso, porque tem pessoas que são arrogantes inato, são intragáveis por natureza. E haja paciência. Quarto comportamento do arrogante é quando você está falando e ele te interrompe com frequência.
Isso acontece porque ele tem necessidade de compartilhar toda a sabedoria dele, todo o conhecimento dele. Claro, ele sabe mais do que você, ele entende tudo melhor. Então, o arrogante não consegue entender que ele não é o centro das atenções. Isso é difícil para ele. E ele não quer nem saber o que o outro está pensando, o que o outro está achando. Ele simplesmente despedaça as ilusões, as emoções, as ideias das outras pessoas. Isso porque ele acha que ele é a bala que matou Getúlio Vargas. Quinto comportamento da pessoa arrogante. Ele para de te ouvir quando ele percebe que você não concorda com as opiniões dele. E o que faz ele levar a esse tipo de atitude é porque ele acha que você não está à altura dele. Você não alcança onde ele alcança, você não compreende o que ele compreende. E por que ele vai perder tempo ouvindo você, se você é uma pessoa tão insignificante? E o que pode acontecer? Ele pode até ficar calado, fingindo que está te escutando, mas na verdade ele está te desprezando. Isso é uma das características de uma pessoa arrogante. Olha, de fato, é muito chato ter que lidar com algumas situações, mas eu vou te ensinar algumas linguagens que vão te ensinar a não ser mais atropelado por uma pessoa arrogante. Primeiro, guarde as suas emoções. O arrogante não quer saber das suas emoções, até porque na cabeça dele as suas emoções são sempre inferiores às emoções dele. E olha o que você vai fazer. Você vai escutar o que ele tem para dizer e depois você não diz o que você pensa. Você pergunta para ele: o que você quis dizer foi isso, isso e isso? Você repete para ele, você faz um resuminho para ele. Ali ele vai ver que você entendeu o que ele falou e que você não é tão idiota assim como ele pensa. Essa é uma forma de se neutralizar e não permitir de ser atropelado. Não se preocupe em ter suas ideias aceitas e nem faça parecer que você quer que ele aceite as suas ideias. Se você conseguiu dizer o que pensava e se o que você pensava é diferente do que o arrogante prega, já se prepara que ele vai vir para cima de você com tanques de guerra. Mas não se frustre porque o outro não consegue ser permeável, porque no fundo o arrogante disputa é com ele mesmo. É sempre ele com a sabedoria dele, é sempre ele com as conclusões dele, é sempre ele com as leituras dele. E para ter uma conversa com um arrogante, só com fulano porque fulano é isso, ou só com ciclano porque o ciclano leu o livro tal, e o resto de nada serve. Não é arrogante pensar dessa forma? Gente, caso não haja compreensão de ambas as partes, encerre o assunto e ponto final. Simples assim. E por fim, você precisa compreender que de fato, e bem provavelmente, que essa pessoa nunca mude. E sabe por que isso te atropela? Porque no fundo você se sente atingido. E se você se sente dessa forma, é porque isso toca em gatilhos seus. Falando com outras palavras, o arrogante conseguiu o que ele queria, que é fazer você se sentir uma pessoa inferior. Na hora que você compreender que o arrogante não é uma pessoa superior, por mais que ele saiba disso também, se imponha, coloque essas dicas em prática e não seja mais uma vítima de uma pessoa arrogante.